Você já percebeu que mesmo quando tudo tá ok, parece que a tua mente não desliga? Mesmo quando não te falta nada, mesmo quando não tem algo para cuidar de si, tua mente fica em alerta. E talvez o problema não seja nem a tua vida, talvez seja a forma como a tua mente aprendeu a te manter seguro, te manter segura. Imagina, um homem que morava numa casa muito comum, né? Não era uma casa perigosa e nem ficava num lugar violento. Mas essa casa tinha um detalhe muito estranho. Tinha um alarme que tocava dentro dessa casa e esse alarme nunca desligava. Ele acordava, tava lá o alarme. Ele trabalhava com o som do alarme ecoando na sua cabeça. Ele dormia mal porque estava sempre pronto para disparar. No começo, aquele alarme fazia todo sentido, porque anos atrás, quando ele era mais jovem, essa casa foi invadida. Ele perdeu coisas importantes da vida dele. Ele foi pego de surpresa, ele se sentiu vulnerável, então ele instalou esse alarme. E por muito tempo, o alarme salvou a vida desse cara. Só que os anos passaram, a casa mudou, o bairro mudou, ele mudou, mas o alarme, pá, ficava lá funcionando, como se o perigo estivesse sempre ali. Qualquer barulho que tinha, alarme. Qualquer mudança que tinha, alarme. Qualquer risco que tinha, alarme. E com o tempo, o problema não era mais o risco externo que a casa dele sofria, mas o problema era ele viver com uma casa que nunca mais ficou em silêncio. Sempre tinha um barulho. Olha só, ele não estava sendo uma pessoa fraca por causa disso e também não estava sendo protegido o tempo todo por causa disso. Conectou alguma coisa nessa história aí? É mais ou menos assim que a mente da gente funciona. Ela não é sobre... Essa história não fala sobre uma casa, mas fala sobre a sua mente. A necessidade de segurança é um alicerce da vida humana. A gente precisa se sentir seguro. E o mentalismo explica isso com muita clareza. O mentalismo diz que tudo começa no estado mental. E olha só que coisa louca. E a mente cria mecanismos de proteção baseado no nosso passado. E vou te falar um segredo que talvez você não saiba. Esses mecanismos de proteções que a tua mente cria baseado no passado não se atualiza automaticamente. Não tem atualização automática que baixa das nuvens. Então, se um dia foi perigoso, ele age como sempre fosse perigoso. Porque a experiência é uma lanterna que ilumina o nosso passado, se for parar para pensar. Então, a mente vive no modo sobrevivência. E quando a mente entra nesse modo sobrevivência, ela vira uma espécie de alarme, um alarme sensível demais. Ou seja, qualquer coisinha, puf, tá estourando. Qualquer coisinha tá ali deixando você alerta dentro da tua mente. Então você acaba tendo alguns comportamentos que talvez você vai se identificar com algum deles aqui. Você acaba antecipando problemas que nem aconteceram. Você sente ansiedade sem nenhuma causa clara, sem nenhum objetivo claro. Você sente dificuldade para relaxar, tem uma necessidade de controlar tudo e acaba ficando cansado ou cansada sem saber por quê. E olha só que interessante, quando a gente conecta isso com o mentalismo, isso é, de certa forma, lógico, porque a mente projeta no futuro aquilo que ela acredita que precisa evitar. No fundo, ela está tentando evitar aquele problema de novo. E o problema é que ela começa a confundir, nesse caso aqui, proteção com prisão. E aí o negócio fica muito ruim. Então, se eu chegar para esse homem lá e dizer para ele, cara, relaxa, tá tudo bem, a vizinhança mudou, tá tudo diferente. Isso não desligaria o alarme. Não adianta, porque no mentalismo existe uma lógica básica. A mente só aceita quando ela é sentida. Só aceita a segurança quando há um sentimento envolvido. Não quando ela é só pensada. Eu preciso pensar e sentir. Por isso que quando você faz uma afirmação positiva para você, essa afirmação falha, porque não há sentimento, né? Usar a força mental vai só cansar. A motivação não vai sustentar. A mente não quer palavras, ela quer evidências que ocorrem internamente dentro da gente. Ou seja, só pensar positivo não adianta nada. Nada. E a ansiedade não é excesso de pensamento. Ela é um excesso de alerta. Eu estou ligado o tempo todo. Então, a mente pergunta o tempo todo, e se acontecer de novo? Como é que vai ser?
E se eu não aguentar, como é que... E se eu perder tudo? São coisas que a mente vai procurando pra gente lá, pra justificar certas coisas. E a tua mente não tá tentando te sabotar nisso, ela tá tentando garantir que você sobreviva, caso aconteça alguma coisa de novo. Voltando lá no mentalismo, você não vive a realidade como ela é. Não vive como ela se apresenta na tua frente. Você vive a realidade como a tua mente acredita que a realidade é. Porque há crenças ali, há os valores, como você enxerga os teus filtros. A realidade ela é neutra em si, né? O valor que é dado para a realidade é dado pelas nossas experiências. Então, você não vê ela como ela é, você vê como você acredita que ela é. Um dia, esse homem da história começou a mudar. Mas não foi quando o bairro dele ficou mais seguro. Foi quando ele percebeu algo muito simples. E realmente a vida é simples, a mente é simples, tudo é simples, né? Eu não sou mais aquela pessoa indefesa de antes. Ele conseguiu entender que ele não era aquele cara indefeso. Ele sentiu como uma pessoa que já não era mais indefesa. E ele começou a ensinar isso para a mente dele aos poucos, não com palavras, mas com pequenas experiências. Que experiências que ele fez para se sentir mais seguro? Dar um tempo para relaxar, alguns minutos, para não ficar alerta o tempo todo. Algumas pessoas fazem isso com meditação, inclusive, com oração, com prece, com coisas que elevam ela. Ele passou a aceitar que ele não controlava tudo. E, aliás, nós não controlamos tudo, apenas aquilo que está na nossa mente. Ele passou a confiar na própria capacidade dele de lidar com as coisas caso elas viessem a acontecer. E começou a ficar mais presente. É óbvio, né? A gente não sai do absoluto 0 para o 100 sem passar pelo 10, pelo 20, pelo 30, pelo 40, pelo 50. É um processo. E isso no mentalismo é fundamental. O estado mental da gente muda quando o corpo e a experiência mostram segurança. Então a gente vai aos poucos galgando nesse movimento de ganhar mais segurança na vida. Dentro de algumas práticas que a gente faz no Viva a Vida, a gente começa a descrever como serão os passos, o que eu vou fazer. Então eu saio desse mentalismo e começo já para uma prática de como vai ser, como eu vou controlar aquilo que é controlável dentro de mim. E isso muda tudo na vida da gente. Então pensa aqui comigo, talvez você não seja uma pessoa que está travada, talvez você está vivendo com o teu alarme interno mental ligado. E aí isso obviamente vai travar a tua vida. Enquanto a tua mente sentir que viver é algo perigoso para você, ela não vai permitir que você avance na tua vida, não. A segurança é o passo principal que a gente trabalha dentro da comunidade Viva a Vida. Então, justamente para que você já possa começar a caminhar dessa maneira. A segurança não é controlar tudo. É você aprender que você pode confiar em si mesmo quando algo desagradável vier. Então é um aprendizado. E quando a mente aprende isso, esse alarme silencia. E pela primeira vez, você passa a escutar, a perceber a própria vida. E perceber que a vida está no teu controle e não mais no controle das circunstâncias externas. Se esse vídeo aqui fez sentido para você, vou te pedir uma gentileza. Dá um clique aí no curtir aí, faz um comentário para mim, se inscreve no canal. Tenho certeza que você terá acesso a muito mais informações que podem te dar insights poderosos para transformar a tua vida. Valeu?